qual é o melhor servidor Java para a gente escolher quando a gente vai montar uma aplicação web, né? Essa não é uma pergunta muito comum, mas ela é muito importante, né? Ainda mais falando de Java e Spring Boot, que é mais ou menos o padrão ali quando a gente está falando de aplicação web. Quando a gente vai lá no site do Initializer Spring e a gente cria um novo projeto, ele vem com um servidor padrão lá, que é o servidor default, que é um servidor muito bom. Se você não conhece ele é o Apache Tomcat, servidor antigo. A galera aí do Enterprise Java Bean, do Java EE ali, vai estar ligada. Mas geralmente a gente não sabe o porquê ou não entende qual é o motivo dele estar ali, né? E quando a gente precisa analisar ou precisa de um cenário mais específico, é interessante a gente entender esses porquês, né? Então vamos avaliar aqui a situação. Aumenta o som aí que esse meu microfone é ruim e bora lá. Então, quando a gente fala de servidor Java, né, como eu mostrei para vocês, a gente tem o nosso Tomcat, o Apache Tomcat, que ele é o padrão, ele é o default, ele é muito bom, mas a gente tem outros também, né? Um deles que é muito famoso é o Net. Ele é mais comum em aplicações funcionais ali, com Webflux e tal. Mas ele também é muito interessante e ele é excelente. E muito bem falado, inclusive, né? E então, esse vai ser a nossa escolha do dia. A gente vai fazer a comparação entre eles para saber qual é o melhor num cenário específico, né? E eu trouxe aqui a GraalVM também. A GraalVM, para quem não sabe, é a compilação do Java nativo. Então, basicamente, ele vai gerar uma imagem do Java como se fosse... Vai rodar um C++ da vida, sabe? Vai pegar qual o sistema operacional que está rodando e vai criar um binário específico para aquela máquina, né? Então tem algumas vantagens e a gente vai estar testando isso também, né? Qual é o cenário que eu trouxe aqui? Um cenário de 13 mil requests em 2 minutos, né? Então, nesse cenário aqui, qual é o melhor servidor para a gente estar medindo aqui, né? É claro que a gente vai avaliar alguns pontos importantes de umas coisas que é interessante ter no servidor, né? E, claro, né, a GraalVM vai estar aqui no meio para a gente ver se faz realmente uma diferença uma compilação nativa nesse caso. Então, quando a gente fala de servidor web, né, tem alguns pontos que são extremamente cruciais e importantes que ficam bem abstraídos da gente, né? Geralmente a gente cuida mais da regra de negócio, conexão com banco de dados e toda essa parte mais técnica, mais raiz, assim, fica abstraído dentro do servidor, né? Basicamente ali, uma parte muito importante, a parte de serialização, né? Se você não sabe, deixa eu ver, tá aqui para cima no meu mapa, o que é a parte de serialização, né? É a parte de pegar um JSON que está trafegando esse dado pela rede, converter ele para binário e de binário para nossas classes em Java, né? Ou vice-versa, né? Essa parte de serialização ali é muito importante e ela é totalmente já abstraído para a gente, né? Ali no Spring, ali quem cuida disso é o Jackson, tá? Uma biblioteca sensacional, mas tem um problema, que essa serialização de JSON, ela é bem custosa, tá? Bem custosa mesmo. Tanto é que tem algumas empresas grandes assim que tem uma carga de trabalho muito alta que eles usam protobufs. Esses protobufs ali é basicamente um protocolo não é texto assim, que o JSON ele é muito visual para o ser humano, né? Então o protobuf está trafegando um formato binário ali extremamente fortemente tipado mesmo para acelerar esse processamento, né? Eu tenho até um print aqui que eu vi de um post no LinkedIn desse Gabriel Ferrares aqui. Eu achei bem interessante que quando eu estava montando esse vídeo aqui, ele comentou bem na hora, né? Então, basicamente, é um relatório de performance de serialização, né? JSON versus gRPC. gRPC, basicamente, é o Google Remote Procedure Call. Então, é como se fosse uma chamada HTTP, só que usando outro protocolo, né? Eu utilizo esse RPC, né? Remote Procedure Call. E o que trafega nesse RPC é um protobuf, que é uma forma, como eu expliquei ali para vocês, mais simplificada ali, né? Então aqui, vocês podem ver aqui, né? Visualização do uso de CPU, né? 60 segundos, né? Então o overhead de serialização de JSON aqui, né? Chegou 90% ali e 85% a média. E aqui o marshalling mais eficiente no gRPC, né? 25% de uso de CPU e 20% mínimo, né? Então a conclusão que ele tirou aqui é que o gRPC reduziu o uso de CPU numa média de 75%, né? Então, a arquitetura de JSON está queimando os ciclos de CPU desnecessários. A recomendação que ele dá aqui é migrar o tráfego interno crítico para gRPC, né? Aqui tem mais o gráfico aqui, né? Da latência ali, né? Então a gente pode ver JSON 45 ms e gRPC 5 ms. Faz bastante diferença, tá, pessoal? Isso que é importante. Como a gente lida com aplicações menores, às vezes não faz muito sentido, que é o nosso caso aqui, eu não vi tanto sentido, tá? A gente está trabalhando só com 13 mil requests em 12 minutos, não faz tanto sentido, mas é interessante ter essa informação.
Não tem muito como a gente fugir do JSON, né? Porque é a linguagem padrão ali da web, né? Hoje, né? Mas ainda tem uns XML aí rolando, algumas coisas assim. Mas quando a gente fala de cliente-servidor, a gente precisa trafegar JSON. Mas, entretanto, todavia, quando a gente fala de comunicação servidor-servidor, a gente não precisa estar trafegando JSON. A gente pode simplesmente utilizar o protobuf ali e reduzir o uso de CPU e, consequentemente, diminuir nossa carga de trabalho de uso de CPU. Beleza? Outro ponto extremamente importante é a fila, tá? Então, para a galera aí que fez ciência da computação, vai se lembrar dessas matérias lá na faculdade, né? Teoria das filas, né? Basicamente, se a gente tem um servidor, a gente vai ter uma fila se formando, né? Justamente porque tem processamentos que não dá para fazer paralelo, e aí, obviamente, vai empilhando o processo, então vai formando uma fila, tá? Isso aqui é padrão de todo o servidor, tá? Não tem muito o que fugir disso. Então, por exemplo, um lock, né? Um lock de banco de dados, ele somente uma thread pode executar, tá fazendo aquela operação, né? Então, todos os outros requisitantes que estão querendo fazer aquela operação no banco de dados têm que aguardar esse processo, deslocar aquela linha, né? Para ele poder continuar a fazer as operações, né? Tem vários conceitos ali na teoria das filas que é bem interessante. Então, o nosso response time, né, que é uma métrica extremamente importante para um servidor web, ele é o service time, que é o tempo de processamento do meu serviço, mais o waiting time, que é o tempo que um processo está esperando na fila, né? Então, o service time mais o waiting time corresponde ao nosso response time, tá? Então, essa parte de waiting time é extremamente importante, porque às vezes a gente está monitorando um serviço, olhando alguma coisa, e está vendo que ele está respondendo rápido, mas quando a gente olha o response time de todo aquele serviço está alto. Isso pode significar que está com uma fila de processamento muito alto. Pode ser um indício que aquele serviço vai cair, tá? Se vai aumentando muito a CPU ali, pode ser que a fila de processamento está aumentando muito, ele não está dando conta. O waiting time está maior do que o service time, tá? Geralmente ali o pessoal fica muito preocupado ali em só monitorar o uso de memória e de CPU. Nem sempre isso vai corresponder à realidade, porque tem esse waiting time justamente dos processos que ainda não foram executados, que estão aguardando para a gente processar. Tá? Então, esses dois pontos aqui são extremamente importantes e eles ficam totalmente abstratos para a gente quando a gente está fazendo um servidor web, porque isso aqui já é implementado por padrão, né? Então a gente às vezes acaba até ignorando, né? Então a parte de serialização e a parte de gerenciamento das filas ali, né, dos processamentos. E isso é justamente o que a gente vai avaliar na escolha do nosso servidor, tá? Então, novamente, eu montei 3 cenários aqui para a gente estar validando, tá? Então, o cenário 1 é o throughput máximo, né? Todos eles eu fiz num ambiente fechado. Basicamente, eu fecho eles num container que tem 1.5 CPU e 500 MB de RAM. Então, esse primeiro cenário aqui, o fluxo vai ser, eu vou receber uma request, eu vou criar a minha request internamente, então ele vai abrir um túnel de socket ali e vai fazer a deserialização da resposta e vai dar o meu output, que é a saída, né? Como que está a arquitetura aqui? Basicamente, eu tenho o meu serviço em Spring e esse serviço está comunicando com o servidor de autenticação, que aqui eu vou estar utilizando o Keycloak, e ele vai mandar requisições para 3 web servers diferentes, em JSON, tá? Então, servidor 1, servidor 2, servidor 3. Nesse momento aqui, vai estar tudo na mesma rede, tá? E eu tenho um cliente em Scala, que usa o Gatling ali, que ele vai enviar múltiplos requests em paralelos. Então eu tenho esse cenário número 1. O meu cenário número 2, que eu quero avaliar justamente o processamento da fila, né? Então aqui basicamente eu vou ter requests paralelos de entrada, vou criar o meu request internamente, vou abrir o socket e tal, e aqui eu vou ter uma parte de I/O blocking, né? Então se a gente ver aqui, a arquitetura dela está exatamente a mesma, só que eu botei um timeout aleatório aqui. Então agora um servidor, claro, vai depender da randomicidade disso, vai demorar um tempo para responder, um tempo que a gente não sabe. Isso aí vai estar causando esse nosso blocking de I/O aí, e aí a gente vai ver como que ele vai gerenciar essa fila. Novamente, os recursos desse container vai ser 1.5 CPU e 500 MB de RAM. E o nosso último recurso é para a gente testar. O pessoal reclama muito que o Java consome muita memória, né? Então vamos estar verificando aqui, vamos aumentar os recursos aqui, o mesmo cenário passado, tá? Então, requests paralelos, para a gente ver o I/O blocking, e uma latência aleatória na chamada entre os serviços, tá? A única diferença é que nesse aqui eu tenho 4 CPUs e 600 MB de RAM, 100 MB de RAM a mais.
E qual é a nossa stack de desenvolvimento, né? Então, basicamente, aqui, para o servidor net, eu vou estar usando o Webflux, tá? O Webflux, eu já vou mostrar ali no código, tá? Enfim, vou mostrar ali no código, depois eu vejo. Aí teremos o Webflux compilado nativamente, tá? Enviesado para o Webflux, mas enfim. E depois teremos o clássico Apache Tomcat, tá? Todos eles no Java na versão 21, então significa que essa versão com a Apache Tomcat vai estar utilizando threads virtual, os virtual threads, né, que foram habilitadas ali na versão 21. E o restante aqui vai utilizar os próprios objetos aqui do Webflux, que ele faz uma série de observers e serial, enfim, tem uma série de controle interno aqui que faz ele ser um pouco mais interessante. Beleza, bora ver aqui o nosso projeto. Então, explicando um pouco aqui da stack do nosso projeto ali, né? Como eu falei para vocês, são 3 projetos. Ignora esses outros 2 aqui, são outros testes que eu estava fazendo. São esses 3 projetos, então basicamente todos eles utilizam Gradle, tá? É o build pack aqui do Java. Então, o Spring na versão 3.5 e Java na versão 21, tá? Todos eles, tá? Esse primeiro projeto aqui, ele utiliza o Starter Gateway Server Webflux, tá? Todos eles também têm o Circuit Breaker, utilizando o Reactor aqui. A parte de segurança, né, padrão também, o Starter Security, o Auth Resource Server, tal. A parte de teste aqui não faz muito sentido. E tem a implementação do Scala aqui, justamente porque o cliente ali, ele é feito em Scala ali com o Gatling, né? Como que é a implementação aqui do Webflux, né? Ele funciona de uma maneira bem funcional, né? Que faz a galera geralmente não gostar muito. Então ele funciona com o Mono e o Flux, né? Que são objetos que ele lida internamente. Dar uma breve explicada aqui sobre o Webflux, tá? Ele é muito parecido com o Node. Não, tipo assim, não muito parecido, né? Mas é uma boa analogia, né? Então, basicamente, eu vou ter o meu servidor aqui, o Net, né? Que está rodando junto com o Reactor. E ele é um loop infinito, tá? Então, todas as requests que chegam, ele vai aceitando as requests. Nossa, isso aqui tá péssimo, né? Todas as requests que chegam, ele vai aceitando as requests, ele vai lidando aqui dentro, de forma que ele não bloqueia nenhuma request, né? Um servidor tradicional, basicamente, a gente tem aqui, né? O servidor, tal, e quando chega uma request, vamos supor que eu tenho uma thread só, ele vai fazer o processamento dessa thread aqui, e quando liberar, ele libera outra request, né? Então, se tiver outras requests chegando aqui, e o nosso servidor tivesse uma thread só, vamos supor, né? Ele vai ficar aguardando essa primeira thread ser executada para depois recomeçar a responder as outras. Já o Webflux é diferente, como eu falei, né? Então ele vai aceitar todas as threads, né? Então chega uma thread aqui, chega uma requisição aqui, beleza, ele aceita. Chega outra aqui, ele também aceita. Chega uma outra aqui, também aceita. Aí a hora que essa aqui ficou pronta, ele devolve essa requisição aqui. Aí vamos supor que chegou outra request aqui, ele aceita também. E aí agora essa outra aqui liberou, aí ele vai liberando também. Então o funcionamento dele é um pouquinho diferente, tá? Ele, como eu falei para vocês, ele é parecido com o Event Loop do Node.js, né? Que ele vai recebendo os eventos de entrada nele, os inputs, e aí ele vai, internamente, ele tem a fila dele ali, ele vai processando, e quando uma está pronta, ele devolve através de um evento, né? Então é bem interessante o Webflux. A implementação dele, geralmente o pessoal não gosta muito, justamente porque é um pouquinho diferente, né? Ele é bem funcional, né? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, mas... dessa forma aqui, né? Então, basicamente, tu vai encadeando funções, né? O pessoal não gosta porque é mais difícil de debugar, tal. Eu particularmente, eu sou bastante fã da programação funcional. Eu acho ela extremamente legível. E depois que tu pega o jeito ali, é que tem que virar uma chavinha na cabeça, mas depois que vira essa chavinha aqui é bem interessante, tá? É só isso, basicamente, de diferença, tá? Não tem muito segredo, não. A parte do Gatling aqui, como eu falei para vocês, né? Então eu tenho os meus testes aqui. Como está em escala aqui, eu não tenho nenhum plugin para ver o escala, né? Daí ele fica com essa cor feia. Mas basicamente ali, no intervalo de 2 minutos, ele vai mandar aquelas 13.000 requests ali, tá? E esse é o nosso projeto em Webflux. E aí o projeto que compila para Java nativo, ele é exatamente igual a esse gateway aqui. Eu simplesmente copiei e colei. E eu fiz um ajustezinho aqui no build.gradle dele,
que ele tem o GraalVM Build Tools Native, tá? Então, basicamente, eu só colocando esse plugin aqui, vai liberar aqui, eu não estou com o IntelliJ aberto, mas vai liberar aqui os comandos para mim fazer o build dele nativamente, né? E aí, o Dockerfile dele também é um pouquinho diferente, eu nem mostrei o Dockerfile do outro, né? Já vamos voltar. Basicamente, né, faço aquelas steps de build e run, né? Então, são um Dockerfile um pouco mais complexo. E aí eu instalo aqui, de acordo com a documentação aqui do GraalVM, ele recomenda não, né? Ele explicita que você instale algumas coisas ali justamente para estar fazendo o build, né? E depois disso eu dou um grade ao native compile, justamente para pulando os testes, tal. Nada de especial, né? Aí ele vai gerar um binário e eu pego esse binário e rodo ele. Talvez o CMD aqui bem simples também, tá? Só mostrando o outro Dockerfile que eu esqueci. Aqui ele é mais padrão, né? Então, basicamente, eu simplesmente dou um Gradle build e rodo o Java, né? Que ele vai gerar um jar no final. E o último projeto, que é o clássico com Tomcat. Vamos abrir o build.gradle dele. Então, aqui ele já está usando o Starter Gateway WebMVC, que é o padrão para ele, né? O Circuit Breaker, Resilient4j, não utilizando o Reactor, e as mesmas outras dependências, né? O Starter Security, o All Feature Source Server, tal, mesma coisa que os outros, tá? A implementação dele, vamos primeiro aqui no Dockerfile, o Dockerfile também é igual, basicamente ele só dá um Gradle build e roda o jar, e a implementação dele é um Spring normal, o Java normal, né? No caso é, como é que é? Declarativo, imperativo? Hiperativo, tá? Hiperativo é essa forma que a gente vai, como se fosse assim, linha 1, faça isso, linha 2, faça aquilo. E declarativo é tipo assim, então ele não tá, eu vou declarar alguma coisa, né? Parecido com Terraform, um Docker da vida, né? Então, run async, tal. E ele vai rodar aqui. E aí quando eu chamar essa função run async, é que ele vai executar esse código que está aqui dentro, né? Então eu estou declarando a forma que ele vai executar, não estou dizendo imperativamente. Tem essa diferença aqui. Beleza, só para vocês verem aqui, né? Então basicamente ele tem os paths dele, né? Que vão apontar para os nossos 3 microserviços. Aí o get, put, push, delete, build, total, nada. É gateway, aqui é um gateway, tá, pessoal? Ele simplesmente vai receber uma request daqui e vai encaminhar para o serviço lá, conforme eu mostrei para vocês no desenho de arquitetura. Beleza, vamos lá para os nossos resultados gerados aqui. Deixa eu ver se tem mais algum ponto importante aqui que eu não comentei. Não, é isso, tá? Como que funciona o nosso benchmark, então, né? Aqui, dentro dos nossos projetos, eu tenho esses scripts, teste... Fiz isso tem uns dias e já não lembro. Docker Compose. Tá. Os outros serviços aqui, eles são Nginx, tá? Então, no caso aqui, o Docker Compose deles, né? Ele vai fazer o build de 4 dependências, né? O Keycloak, o Order Service, Product Service e User Service, e eles estão em APIs barra aqui, né? Então, serviço 1, aqui, o Dockerfile deles e o Nginx deles. Beleza? O Nginx padrão, tá? Ok. Agora, como que foi feito aqui o nosso benchmark? Deixa eu só parar aqui e tomar uma água. Então, eu tenho aqui os 3 Docker Compose que vão fazer cada caso de teste, tá? O do Gateway. Aqui com os limites de CPU, os limites de recurso, a porta que vai rodar para cada um deles, tal, né? Aqui. E eu tenho o comando aqui, o comando sh que vai rodar no meu Linux. Aqui ele vai fazer só umas configurações aqui no meu ambiente, e aí vai começar a subir os Docker Compose, vai verificar aqui se eles estão tudo pronto, e a partir daí ele vai rodar os comandos aqui, tá? Então vai rodar o compile, vai compilar o Scala, e vai rodar o Scala aqui, e depois vai extrair as métricas, beleza? E aí das métricas, ele gerou um arquivo bruto, com a IA eu sumarizei e gerei um conhecimento técnico, tá? Então, primeiro cenário, o nosso primeiro cenário é o cenário Max Throughput, que a gente simplesmente vai testar a serialização dos nossos recursos. E o primeiro está aqui zipado, faltou dezipar ele. Deixa eu dezipar ele aqui. Beleza, eu precisei fazer uma pausa aqui, mas vamos conferir aqui os nossos resultados, né?
Eu tinha comentado que eu tinha os resultados aqui, eu iria dezipá-los, porém não tem necessidade. Eu vou mostrar aqui como que ele ficou, basicamente. Quando eu gero o resultado ali, ele vai me gerar um relatório em forma de HTML, tá? Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem como que ele gera. Eu já mostrei isso também em outros vídeos, mas vamos relembrar aqui, né? Então aqui ele vai mostrar aqui um relatório bonitinho, né? Basicamente ele vai estar detalhando todas as minhas requisições e as informações de cada requisição, os status, quantidade de OK, KO, etc. E aqui as informações mais detalhadas, né? Então, com esse resultado aqui, eu peguei e extraí o resultado bruto disso. A partir disso, eu compilei e sumarizei para fazer uma análise dos resultados. Tudo em formato MD, para facilitar aqui o entendimento pela minha IA. E aí, a partir desse documento, junto com a documentação ali dos serviços, eu gerei um conhecimento técnico aqui para mim gerar um aprendizado justamente disso que eu fiz, né? Aí gerou outro documento disso tudo. E aí, a partir disso, eu sumarizei todos os resultados ali e fiz o meu arquivo de apresentação para facilitar para vocês, tá? Eu vou estar abrindo ele aqui no GitHub, porque daí ele tem o formato do MD e ele já vai entender direitinho, tá? Deixa eu abrir aqui, ver um GitHub... Benchmarks, apresentação. Então, análise dos resultados da parte de throughput e I/O, tá? Como que foi o ranking geral, né? O tempo de resposta médio. Então, o Gateway Native ficou 1 ms, o Tomcat empatou em 1 ms, em terceiro lugar, o NET. Per percentil, né? O P95. O Gateway Native 2 ms, os outros dois empatados. Por tempo máximo, né? Estabilidade, o Gateway Native 39, Tomcat 67 e o NET Webflux 301. Consistência adesivo padrão, o Native também ganhou, depois o Tomcat e depois o NET, né? Então, para esse primeiro ranking aqui, a gente tem o nosso vencedor, que é o Gateway Native, né? Depois o Gateway Tomcat e, por último, o Webflux. Agora vamos ver o resultado com serviços instáveis ali, né? Então o Gateway Tomcat ficou em primeiro lugar aqui no tempo de resposta médio. O P95 Gateway Tomcat também em primeiro lugar. Por tempo máximo, estabilidade, Tomcat também em primeiro lugar. Desvio padrão, Tomcat também em primeiro lugar. E depois, a análise com o aumento dos recursos. Então, basicamente, o tempo de resposta médio aqui do Gateway Webflux, ele teve uma melhoria de menos 15%. O Tomcat subiu 10%. E quanto mais aumentava os recursos, eu tinha esse resultado aqui, né? Então o NET aumentando e o Tomcat piorando ligeiramente, mas ainda assim muito bom, tá? O Native ele manteve aqui basicamente uma base, que não mudou muita coisa, aqui 0,3 de diferença. P95, mesma coisa também, né? O NET aqui ele teve uma queda de 17% de melhoria, no caso, né? O Tomcat subiu 50% de pior também, né? E análise técnica detalhada. Aí eu resumo para a gente entender o porquê de cada coisa, né? Daí sim a gente vai poder tomar uma decisão de fato, né? Então, análise técnica detalhada. Por que o Webflux barra ServerNet não teve o melhor desempenho, né? Então, entendendo a teoria versus a prática. A teoria ali do Webflux com o servidor net, tá? Modelo reativo, assíncrono, não bloqueante. Beleza? A gente já explicou ali como funciona. Melhor para I/O intensivo, escalabilidade superior com menos thread, ideal para alta concorrência. Essa é a teoria. A realidade do benchmark. Então, throughput idêntico, a gente teve o mesmo throughput em todas as aplicações, em todos os cenários. Latência similar ou até pior, tá? Então, mesma coisa ou até pior. O NAT teve uma latência ligeiramente maior. E aí os fatores que explicam esse resultado, né? O primeiro, overhead do modelo reativo. Então, o modelo reativo ele tem overhead adicional, né? Então, tem encadeamento de operadores, como o mono e o fluxo ali, né? O context switch, ele troca de thread para event loop. Para cargas baixas, médias barra baixa ali, esse overhead ele pode superar esses benefícios, tá? Então, ele é mais pesado e não compensa para essa carga aqui. Limitação de recursos, né? Com apenas 1.5, o event loop não tem recurso suficiente. O modelo reativo brilha com muitos cores e alta concorrência. Então, nesses recursos, quanto pior a minha máquina, pior é o meu servidor net, tá? Então, com recursos limitados, o modelo bloqueante pode ser mais eficiente, o nosso tradicional ali, né? A complexidade da stack, né? O servidor net mais o Webflux e o Reactor adicionam mais camadas de abstração. E cada camada tem um overhead de processamento, né? Para operações simples, o overhead ele é maior que o benefício, né? Foi o que a gente concluiu ali em cima.
O gerenciamento de memória. O modelo reativo cria mais objetos temporários, mono, flux, subscription, e com apenas 500 MB de memória, o garbage collector, né, o GC, ele pode ser mais frequente, que acaba impactando, gerando mais latência também, né? Quando que o Webflux com NET é melhor, né? Então, quando tiver realmente uma alta concorrência, milhares de conexões simultâneas, recursos abundantes, muitos múltiplos core, muita memória, e o I/O realmente verdadeiro assíncrono, né? Então, um banco de dados, API externa e tal, uma carga muito alta também. Aí o segundo ponto, né? Por que o grau VM nativo não foi o mais rápido, né? Então, novamente, teoria versus prática, benefício esperado, né? Código compilado, não tem nenhum overhead da JVM, né? Tá rodando livre da JVM. Menor consumo de memória, tempo de startup mais rápido, performance nativa, né? Isso era o que a gente esperava. Realidade. Como os outros serviços, a latência ali deles manteve basicamente a mesma, né? E com os serviços instáveis, o comportamento ele foi esperado. Basicamente, ele se comportou igual aos outros ali, né? Fatores que implicam o resultado. Falta de otimização do DIT. O DIT é o Just in Time, tá? Basicamente, ele até explica aqui, né? O DIT otimiza o código quente durante a execução, né? Geralmente uma aplicação web, ela fica rodando por muito tempo, rodando muito aquele código que foi rodando muitas vezes, né? Então o DIT ele otimiza aquele código ali, né? Como se não precisasse estar, por exemplo, tem sempre um mais um, um mais um, um mais um igual a dois, um mais um igual a dois, um mais um igual a dois. O DIT vai lá e bota, dois, dois, dois. Dado esse resultado, ele já espera, ele já sabe o que esperar, né? Então, tá até aqui, né? A imagem nativa não tem um DIT, então não se beneficia dessas otimizações. Para código que roda por muito tempo, servidores web, o DIT pode ser superior. Análise de código morto, né? A imagem nativa remove código não utilizado durante a compilação. Isso pode remover código que seria útil em runtime, né? Coisas de reflection, assim, geralmente pode estar afetando isso. Então, isso pode afetar a performance em certas operações. Falando demais. Limitações de reflexão, né? A imagem nativa, ela tem limitações de reflexão porque ela justamente não tem isso, né? Esse recurso de reflection, né? O Spring Boot usa muito reflection, né? Então ele pode ter um overhead adicional para lidar com essas limitações, né? Gerenciamento de memória, a imagem nativa usa um garbage collector mais simples. Para aplicações com muitos objetos temporários, o garbage collector pode ser menos eficiente, né? Então pode causar pausas frequentes ou até longas. E um overhead de compilação OLT, né? O código gerado pelo OLT pode não ser otimizado, enquanto o código DIT ele pode, né? Então, mesma coisa aqui, né? Com os recursos limitados, com apenas 1.5 recursos, basicamente a mesma coisa que a gente falou aqui, mesmo lá em cima, né? Então, quando a imagem nativa é melhor, né? Então, quando o tempo de startup é crítico, né? Geralmente para serverless ou container, alguma coisa que precisa que suba muito rápido, não necessariamente precisa ser com um servidor web, porque provavelmente a gente vai estar sendo gerenciado ali para um Kubernetes, então sempre vai ter outra aplicação, até fazer todo o rollout, etc. Recursos abundantes, aplicações mais simples, menos dinâmica, com menos reflection. E por que o Gateway Tomcat teve performance excepcional com os serviços estáveis? Agora a gente já está falando do Gateway Tomcat, tá? Então, basicamente, ali, né, a diferença de arquitetura, o Gateway Net utiliza ali o Starter Webflux e o Gateway tradicional com o Tomcat usa o Starter WebMVC, né? O modelo bloqueante, então thread per request, né? Cada requisição é uma thread, embora que seja uma virtual thread, né? Porque o Tomcat foi superior aos serviços instáveis, o comportamento de timeout diferente, com timeout segundo configurado, tal. Aqui eu estou explicando os motivos de por que ele foi mais eficiente, né? Mas essa parte aqui, não. Basicamente é porque ele foi o que sobrou, né? Aqui estou fazendo mais umas comparações aqui do thread pool do Tomcat, do event loop do Net, gerenciamento de conexões do Tomcat versus gerenciamento de conexões do Net, referências e fontes aqui. Mas, enfim, né, a matriz de decisão aqui, né, quando usar cada coisa, né? Assim como tudo em engenharia de software, a gente não tem uma resposta certa, né? A gente tem escolhas e abrir mão de escolhas, né? Então, sempre que a gente está escolhendo uma coisa, a gente está abrindo mão de outras, né? Então, se eu tenho poucos recursos, menos que 2 CPU, menos que 500 MB de RAM, o Tomcat acaba sendo melhor, depois o nativo e por último o Net. Para situações moderadas, o Tomcat também continua sendo melhor e para recursos mais abundantes, maior que 3 CPU, o Tomcat continua sendo melhor. Agora, por tipo de carga, se eu tenho uma carga baixa média, Tomcat. Se eu tenho uma carga alta, aí já muda para o Net. O modelo reativo ele brilha mais, né?
por natureza, serviços de back-end, que não faz muito o nosso caso aqui. A fórmula de escolha é basicamente um algoritmozinho aqui, se recursos menor que 2, blá blá blá. Então, basicamente, o nosso grande vencedor foi o Tomcat. Ele, além de ser mais simples, e além de ser a escolha padrão ali do Spring, né? Então agora a gente, quem diria que o que eles estão oferecendo para a gente é realmente melhor, né? Mas pelo menos agora a gente pode provar isso através de um experimento real aqui. Então, em primeiro lugar, ficou a Apache Tomcat aqui, devido à sua alta utilização, sua simplicidade e sua eficiência, né? Com certeza muito eficiente, né? Em segundo lugar, a GraalVM. Em terceiro lugar, o servidor NET. Para essa situação aqui, né? Então, lembrando que é um ambiente fechado, todos os serviços estão muito bem controlados, eu sei exatamente tudo o que está acontecendo, embora temos algumas aleatoriedades aqui. Mas para esse experimento aqui a gente pode concluir que o Apache Tomcat seria uma decisão mais inteligente, né? Mas claro que, caso tenha um cenário mais específico, vale refazer esse experimento ali de acordo com cada cenário, né? Como eu falei lá no começo, isso não é batido em pedra, né? São escolhas. Né? Então acho que é isso.